Aí eu tava com 16 anos de idade, nunca tinha beijado na boca, nunca tinha tido relação com homem nenhum, e todas as meninas do meu grupo já estavam fornicando e comentavam, e eu me sentia uma boba, sabe? Eu ficava tipo, ai, nossa, me sentia imatura, me sentia uma criancinha, me sentia pra trás. Era como se os caras não tivessem interesse em mim, será? Por que que eu ainda não tinha feito, não tinha praticado isso? Então eu comecei a desenvolver uma vontade de viver essas experiências, de tanto que as minhas amigas falavam sobre isso, tanto que elas comentavam, tanto que elas ficavam rindo, e meio que elas conversavam entre elas porque elas se entendiam e eu não fazia parte dessa conversa, sabe? Então eu comecei a pedir para minha irmã mais velha para tentar me apresentar a algum cara, alguém, porque eu queria viver essa experiência. E a minha irmã falou, o ficante da minha irmã na real falou, fica de boa, fica em paz, que eu vou te apresentar um amigo que ele é o mais de boa de todos, você vai ver. Beleza. No outro dia, esse cara me mandou solicitação no Facebook. E eu aceitei. Vi as fotos dele, vi que ele era bonito e mandei um oi. Ele rapidamente me respondeu: oi. E aí nós começamos a conversar. Eu perguntei: filhos? Ele disse: sim, uma menina. E aí eu, tá. E depois eu perguntei pra ele se quantos anos ele tinha. E ele tinha 29 anos. Eu com 16 e ele com 29. Eu fiquei um pouco assim, mas a gente começou a conversar bastante. Era época de pandemia, então a gente quase não saía. E eu e ele ficamos uns 15 dias conversando pra caramba. Ele me mandava mensagem, eu respondia. E eu tava achando aquilo tudo muito bom, né? Aí eu fui pedir pra minha mãe pra eu sair e a minha mãe não deixou. Minha mãe sempre falou: não, você não vai, ela era mais rígida. Então eu fui pedir pra minha irmã, falei: por favor, eu quero sair com um boy que o seu ficante me arrumou, o amigo do seu ficante e tal. E minha irmã, tá bom. Foi lá, minha irmã mais velha chegou na minha mãe, falou pra minha mãe que eu ia sair com ela e assim a minha mãe autorizou. Nós saímos. Quando a gente chegou lá, na onde ponto de encontro que eu ia encontrar com esse rapaz, a minha irmã encostou no capô do carro dele e falou pra ele: você cuida da minha irmã, hein, que eu tô de olho em você. Ele: não, pode ficar tranquila. Nesse dia a gente entrou no carro, ele me levou num parque que tem, tipo uma praça na verdade, que tem na nossa cidade. E aí a gente teve muitas horas de conversa, a gente já tava conversando há um tempão, e eu lembro que eu fui dar o meu primeiro beijo. Uma das coisas que eu lembro é que ele era tão grandão que eu tive, tipo, que ficar na ponta do pé pra conseguir beijar ele, sabe? E eu achei aquilo, tipo, muito encantador ter ficado com ele e tal. Beleza. Depois disso a gente foi ficando mais próximo do outro, foi pegando mais confiança um com o outro. Em uma dessas conversas ele me falou que, o que que aconteceu? Ele traiu a ex dele com a sobrinha dela e engravidou a sobrinha da ex. Então a filha dele era filha da sobrinha da ex-namorada dele. Eu fiquei tão impactada na hora que, tipo assim, eu fiquei mal, sabe? E o pior foi quando ele começou a querer justificar pra mim. Ai, mas a sobrinha ficava se insinuando pra mim. Era como se ela, tipo, ficasse se oferecendo, meio que culpando a garota, sabe? Sendo que ele foi lá e ele tinha um relacionamento, ele que tinha um compromisso, ele ficou com a menina, ainda engravidou a menina, sabe? Eu fiquei tão abalada com toda a situação que eu decidi, tipo, me afastar. Eu fiquei assustada, bloqueei ele em tudo, falei, não quero mais falar com ele, não quero mais papo. Aí, beleza. Ela pegou, passou um pouquinho de tempo, não durou nada. Passou um pouquinho de tempo, eu comecei a sentir carência, porque quando você começa a desenvolver o hábito de falar com alguém todo dia, é muito difícil você ir lá e parar de falar com essa pessoa, entendeu? Então eu comecei a me sentir mal, carente, sozinha, acabei desbloqueando e voltamos a conversar. No que nós voltamos a conversar, eu comecei a meter mais uns migué na minha mãe, também tinha vezes que eu ficava sozinha em casa, eu chamava ele lá pra casa, e uma desses migués, uma dessas idas na minha casa, a gente acabou beijando, beijando, e eu perdi minha virgindade com ele. Perdi minha virgindade com ele, foi uma coisa que eu fiquei meio paranoica, porque eu comecei a pensar, nossa, será que eu não tô grávida também? Porque quando a gente não tem instrução, quando a gente não entende o que que é uma gravidez ou não, qual que é o risco ou não, essas coisas, a gente começa a ficar preocupada. Então, eu fiquei totalmente, meu psicológico ficou tão abalado que até minha menstruação atrasou, sabe? Mas graças a Deus deu tudo certo, eu não estava grávida. Um outro episódio que aconteceu foi que um dia o meu tio
ligou pra minha mãe e minha mãe veio brigar comigo falando que cara é esse que eu tava ficando. Ela descobriu. Como que ela descobriu? O que que aconteceu? E minha mãe, nossa, ela chamou muito minha atenção. Ela falou que não aceitava de jeito nenhum, que o cara era muito mais velho, que como que eu tava me relacionando com a pessoa, né, tão mais velha do que eu, que isso não era legal, que ele com certeza não tinha as melhores das intenções. O que que aconteceu? O meu tio trabalha na mesma empresa desse cara. E esse cara tava de bam, bam, bam. Ele tava tipo, não, porque eu tô pegando uma novinha, porque eu tô dormindo com a novinha, porque eu estou comendo uma novinha. E aí, quando ele foi mostrar a foto de quem? Minha. Meu tio pegou e viu. Meu tio viu, meu tio ficou pé da vida e ligou pra minha mãe e contou pra minha mãe. Minha mãe descobriu e ela determinou que não era pra eu ter nenhum tipo de contato com ele, não era pra eu falar com ele. Só que não adiantou, né? Porque eu não respeitei, eu não obedeci às ordens da minha mãe. Eu continuei encontrando com ele, às escondidas, sabe? Sempre a gente se via, às vezes tinha relação no carro, só era pra isso. Nosso relacionamento se tornou isso, sabe? Uma coisa tipo sexual. Mas eu tava gostando dele, eu gostava de estar com ele, né? Eu gostava disso. Até que um dia, eu e ele, a gente, de tanto ter relação e ficar e coisas do tipo, eu realmente comecei a pensar que eu poderia estar grávida. Eu falei, olha, eu não tô me sentindo normal, minha menstruação mais uma vez estava atrasada, eu fiquei muito preocupada, e ele foi me acompanhar no médico pra gente fazer uma HCG. Pra quem não sabe, é um exame que determina se existe um feto ou não dentro de mim, um exame de sangue que ele é certeiro. E nisso, quando a gente estava saindo do hospital, o meu tio passou de carro e viu eu com ele, ligou pra minha mãe me ligou. E aí, quando minha mãe chegou em casa, ela ficou muito preocupada. Por que que você tava no hospital? O que que você tava fazendo no hospital com ele e tal? Só que eu consegui inventar um migué pra ela, que eu falei, relaxa, mãe, ele vai fazer uma cirurgia, ele tem um caroço na virilha, e ele pediu pra eu acompanhar ele nos exames, só foi isso. Minha mãe, é porque você tá com ele ainda? Eu, mãe, mas... Ai, tal, né? Ela já tava percebendo que, por mais que ela falasse, eu não tava dando ouvidos, entendeu? E não tinha muito que ela fizesse ali, porque íamos acabar saindo nas porradas, entendeu? Então, ela acabava que, tipo, conversava comigo, ficava muito preocupada com a situação, ela ficou perdidinha da cabeça, e o Miguel deu certo, até porque era verdade, ele ia fazer essa cirurgia mesmo, sabe? Só que, na verdade, era esse exame. E deu negativo meu HCG, tipo, não tava grávida. Não, tudo bem. Só que depois disso, eu comecei a ficar cada vez mais apaixonada, criando uma dependência emocional. E aí chegou um momento em que ele virou pra mim e falou assim pra mim que não tinha como nós ficarmos juntos, que era impossível a gente ter alguma coisa e que acabava tudo por ali. E eu desabei, como assim? A gente não vai ter nada, querendo ou não, eu tava brigando com meu tio, tava brigando com a minha mãe, sabe? Tipo, tava encarando minha família pra estar com ele, pra ele virar e falar isso pra mim. E aí eu falei pra ele, não, por favor, insistir pra ele falar na minha cara, pra ele ir na minha casa. E ele foi no momento em que eu tava sozinha também. Chegou lá em casa, a gente teve uma relação sexual maravilhosa, transamos horrores, e no final de tudo ele olha pra minha cara e confirma o que ele me falou no áudio. Não dá pra gente ficar junto, eu ainda amo a minha ex-namorada, minha ex-mulher. E eu fiquei tão acabada e arrasada com a situação, sabe? Decidi me afastar, decidi que não queria mais nada com ele. Só que ele trabalhava em outra cidade. E toda vez que ele vinha pra minha cidade, ele vinha atrás de mim. Sabe? Ele vinha atrás de mim, me mandava mensagem, falava coisas carinhosas, eu acabava cedendo à situação. E aí a nossa relação voltou a ser uma relação sexualmente ativa, sabe? De só ter isso, era sexo, embora, era sexo, embora, era sexo, embora. Até que chegou realmente o momento em que eu percebi que ele tinha comentado na foto de uma mulher, ele tinha colocado minha princesa na foto, porque eu comecei a ficar paranoica, vigiava ele, vigiava quem que ele seguia, quem que ele comentava, o que ele curtia, né? Comecei a ficar paranoica e vi que ele tava seguindo uma mulher e ele comentou minha princesa na foto dessa mulher. E aí, no que eu percebi, tipo, não era nem a ex dele, nem eu. Ai, meu mundo desabou, eu fiquei muito mal com a situação. Resumindo, até hoje ele tem relacionamento com essa menina da foto. Já tem 3 anos que isso aconteceu. Então eu já tô com os meus 19 anos de idade. E uma coisa que eu sempre falo, e por isso que eu tô contando essa história, é que por que que um cara de 29 anos se relacionaria com uma menina de 16? O que de fato ele queria comigo, obviamente que era se gabar. Por isso que ele foi falar de mim lá no trabalho. Obviamente foi aproveitar da minha ingenuidade, da minha inocência, da minha pureza, sabe? De não me relacionar com ninguém. Então, ele realmente me usou.
E eu tenho muita necessidade de contar e falar e compartilhar isso com as meninas, porque tudo isso nasceu de um grupo de amigas que já tinha vivido essa experiência, que ficava falando sobre isso e alimentando isso dentro da minha cabeça, sabe? É uma sequência de coisas que foram acontecendo que me levou, eu não vou culpar ninguém. Tudo que eu fiz porque eu quis. Todas as decisões que eu tomei foi porque eu quis. Mas tudo que me levou a tomar foi o ambiente que eu estava, as pessoas que eu estava, os assuntos que eu ouvia. Tudo isso foi me influenciando a querer chegar nesse lugar, ao ponto de ignorar as red flags, as bandeiras vermelhas, quando ele falou sobre ele ter filha, sobre ele ter traído a ex com a sobrinha e ter tido filha, sabe? Não ter desenvolvido uma dependência sexual, que é uma coisa que poucas pessoas falam, né? As pessoas falam muito de dependência emocional, falam muito de dependência financeira, mas poucas pessoas de fato falam sobre a dependência sexual, que é esse hormônio que a gente fica alimentando cada vez que a gente tem uma relação com a pessoa que a gente gosta. Mas o homem, ele não se apaixona assim. Ele não desenvolve um amor por você assim, sabe? E ele só me usou mesmo como um instrumento, como um objeto, como uma diversão. E eu penso que talvez, se eu tivesse ouvido a minha mãe, entendido por que ela tentava me prender mais, ou não queria que eu saísse, ou não queria que eu me relacionasse com ele, era no fundo para me proteger. E hoje eu compartilho essa história como um alerta para você que é adolescente, para você não se antecipar, para você tomar cuidado com as amizades e com as influências que você deixa te guiar, com o cara que chega, te encanta, fica te enchendo de migalha, de te dando pouquinhas coisas, assim, ó, farelinho, pra você ir comendo e achar que aquilo tá te satisfazendo, sabe? Quando a gente tem essa idade, quando a gente é adolescente, a gente não sabe o que é melhor pra gente. A gente não sabe o que é amor de verdade. Qualquer mínimo detalhe, qualquer mínimo gesto de amor pra gente, a gente coloca como gigantesco. Igual um comentário de uma amiga, igual um comentário de um bullying. Qualquer coisa, quando a gente é adolescente, a gente torna gigantesco. Então é muito, muito perigoso você se relacionar com a pessoa que tem tanta diferença de idade de você, principalmente quando ele quer ter uma vida sexualmente. Então tomem muito cuidado. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque realmente esse é o tipo de história que eu falo aqui no meu canal, né? Homens se relacionarem com meninas, nitidamente manipulação, nitidamente por uma vontade e um desejo próprio, e ele jamais vai chegar em você e vai falar isso, tá? Você que é adolescente tá assistindo meu vídeo, você conhece um cara, mas ele é diferente. Você acha mesmo que um cara de 30 anos vai olhar pra você e falar, cara, é porque você é um pitelzinho, ninguém nunca tocou em você, você é toda lindinha, novinha, nossa, gostosinha, 0 quilômetro, porque é assim que eles falam, e aí eu quero, né, usar você, eu quero aproveitar o máximo de você, eu quero ser o primeiro disso, e depois, ó, tchau, próxima. Ele não vai chegar falando isso, tá entendendo? Então todo sinal é bem-vindo, toda manipulação é bem-vinda, até mesmo você ter assistido esse vídeo e tá com esse sentimento de será, pode ser uma confirmação das suas orações, pode ser uma confirmação daquilo que você se pergunta se é realmente ou não. Então, ó, abre a cabeça, tá? Tenham consciência, escuta a mãe de vocês, coloca o pezinho no chão, vai com calma, escolha garotos que tenham idade próxima à sua, garotos que tenham as mesmas experiências que a sua, para vocês irem se descobrindo, irem vivendo, né, e conseguirem chegar num lugar mais saudável dentro de um relacionamento, tá bom? Se você também já foi vítima de homens mais velhos tentando te manipular para ter relações com você, me mande no stories, canal diadepaula@gmail.com. Se você quiser ser membros para assistir os vídeos antes, o link tá aqui na descrição. Vem se tornar uma cat. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.